colorizado em 4K e 60 fps. Veja como este clássico ganhou nova vida. O que acontece quando um filme que parecia preso ao passado volta a respirar diante dos nossos olhos? Imagine enxergar cada grão de poeira, cada ruga marcada pelo sol e cada centelha refletida no metal de um revólver como se tudo tivesse sido filmado ontem. Durante décadas, milhões de espectadores conheceram este clássico apenas através de imagens desgastadas, contrastes limitados e movimentos rígidos. Mas agora, algo extraordinário aconteceu. Graças à tecnologia de colorização em alta precisão, restauração digital em 4K e interpolação para 60 quadros por segundo, uma das maiores obras do Velho Oeste renasceu com um nível de realismo capaz de surpreender até mesmo os maiores apaixonados pelo gênero. E o mais impressionante: não estamos simplesmente vendo um filme antigo restaurado. Estamos atravessando uma espécie de portal para uma época que moldou a imaginação de gerações inteiras. Mas antes de revelar as cenas mais impressionantes dessa transformação, existe um detalhe histórico que quase ninguém percebe. E ele muda completamente a forma como esse clássico deve ser assistido. O Velho Oeste nunca foi apenas um lugar. Foi uma sensação. Era o silêncio esmagador antes do disparo. Era o som distante das rodas de uma diligência cortando uma estrada coberta de poeira. Era o vento atravessando cercas de madeira enquanto pequenas cidades surgiam em meio ao deserto como ilhas de sobrevivência. Durante décadas, Hollywood construiu essa imagem utilizando recursos limitados para a época. Películas sensíveis, equipamentos enormes, lentes com pouca definição, processos fotográficos extremamente complexos. Mesmo assim, diretores conseguiram criar cenas que permaneceram eternizadas na memória do cinema mundial. Agora imagine observar essas mesmas imagens através dos olhos da tecnologia moderna. Cada quadro ganha profundidade. Cada sombra parece ocupar um espaço físico. Cada montanha revela texturas antes invisíveis. A poeira deixa de parecer apenas um efeito granulado da película e passa a flutuar naturalmente diante da câmera. O céu ganha tonalidades que reforçam a grandiosidade da paisagem. Os cavalos revelam diferentes nuances em seus pelos. As roupas mostram costuras, tecidos envelhecidos e marcas do tempo. Tudo aquilo que antes nossa mente precisava imaginar, agora pode finalmente ser visto. E essa transformação provoca uma sensação curiosa. Em vários momentos, parece impossível acreditar que estamos assistindo a um filme produzido há tantas décadas. É justamente aí que começa o verdadeiro fascínio. Existe uma diferença enorme entre assistir a um clássico e sentir que você está caminhando dentro dele. A restauração em 4K amplia cada detalhe preservado nos negativos originais. Pequenas rachaduras nas construções de madeira, marcas deixadas pelas ferraduras nas ruas de terra, fumaça escapando lentamente das locomotivas, reflexos discretos sobre trilhos metálicos que cortam o horizonte. Tudo ganha uma nova dimensão. Mas há outro elemento que transforma completamente essa experiência: os 60 quadros por segundo. Durante décadas, nossos olhos acostumaram-se ao movimento tradicional dos filmes clássicos. Agora, cada deslocamento acontece com uma fluidez impressionante. O galope dos cavalos parece muito mais próximo da percepção humana. A poeira acompanha naturalmente o impacto das passadas. As roupas balançam com o vento de forma incrivelmente orgânica. As locomotivas avançam pelos trilhos transmitindo peso, velocidade e presença. É como se a barreira entre passado e presente começasse lentamente a desaparecer. Mas essa tecnologia também desperta uma discussão intensa entre historiadores do cinema. Até que ponto uma restauração pode aproximar uma obra do público moderno sem alterar sua essência? Essa pergunta divide especialistas há anos. Enquanto alguns defendem a preservação absoluta da estética original, outros acreditam que essas restaurações permitem que novas gerações experimentem emoções que antes ficavam escondidas sob as limitações técnicas do século passado. E quando observamos determinadas sequências, é difícil não compreender esse segundo ponto de vista. Uma câmera acompanha lentamente uma locomotiva surgindo no horizonte. O vapor sobe lentamente. A fumaça mistura-se ao céu. Os trilhos parecem desaparecer na distância. Ao redor, quilômetros de paisagem árida reforçam a sensação de isolamento. Cada detalhe transmite escala. Cada enquadramento valoriza a imensidão do oeste americano. Em seguida, a câmera revela pequenas construções espalhadas pela cidade. Madeira envelhecida. Telhados castigados pelo tempo. Varandas cobertas por poeira. Tudo parece possuir textura suficiente para ser tocado.
A iluminação cria sombras profundas entre as fachadas. O contraste reforça o clima de expectativa. Algo importante está prestes a acontecer, mas ainda não sabemos exatamente o que. É justamente essa construção visual que tornou esse clássico inesquecível. Cada plano foi pensado para aumentar lentamente a tensão antes dos acontecimentos decisivos. E agora, restaurado com essa qualidade impressionante, cada escolha do diretor torna-se muito mais evidente. O olhar percorre detalhes que antes passavam despercebidos. Os movimentos de câmera revelam intenções escondidas. A composição das paisagens ganha um novo significado. E então, surge uma sequência considerada por muitos uma das mais impactantes de todo o filme. Uma aproximação lenta. Silêncio absoluto. O vento começa a levantar pequenas nuvens de poeira. A câmera reduz a distância quadro após quadro. A sensação de perigo cresce sem que uma única palavra seja pronunciada. É nesse instante que a verdadeira força da restauração começa a revelar algo que permaneceu escondido por décadas. Pequenos contrastes entre sombra e luz que permaneciam escondidos durante décadas. Cada enquadramento parece cuidadosamente redescoberto. Outro aspecto surpreendente está na riqueza dos figurinos. A alta definição permite observar detalhes que antes eram praticamente invisíveis. Os chapéus apresentam marcas naturais do uso constante. Os casacos revelam tecidos gastos pelo clima severo do oeste. As botas exibem poeira acumulada após quilômetros de viagem. Os cinturões mostram pequenas imperfeições do couro. Até mesmo os acessórios metálicos refletem a luz com uma precisão impressionante. Esses detalhes reforçam uma característica fundamental dos grandes clássicos. Nada parecia excessivamente limpo. Nada transmitia artificialidade. Tudo carregava sinais do tempo, da rotina e das dificuldades vividas naquela fronteira em constante transformação. Essa autenticidade continua sendo uma das maiores qualidades do gênero. As locomotivas também assumem um papel ainda mais grandioso. Na versão restaurada, o aço revela diferentes tonalidades. A fumaça ganha volume. O vapor parece atravessar a tela. As rodas metálicas exibem movimento extremamente fluido graças aos 60 quadros por segundo. A sensação de peso é muito maior. É possível compreender por que as ferrovias representaram uma verdadeira revolução no Velho Oeste. Elas aproximaram cidades, impulsionaram o comércio, transformaram pequenas comunidades em centros urbanos e mudaram para sempre o ritmo de expansão da fronteira americana. Quando vemos essas máquinas restauradas com tanta riqueza visual, entendemos melhor a importância histórica que possuíam naquele período. Outro elemento que merece destaque é a preservação da linguagem cinematográfica original. Apesar do uso das tecnologias modernas, a composição dos planos continua intacta. Os movimentos de câmera permanecem exatamente como foram concebidos pelo diretor. A narrativa não foi acelerada. Não recebeu cortes artificiais. Não perdeu sua identidade. Pelo contrário, a restauração valoriza escolhas que muitas vezes passavam despercebidas. A alternância entre planos abertos e fechados torna-se mais evidente. Os enquadramentos panorâmicos revelam toda a imponência das paisagens. As aproximações graduais aumentam a tensão sem recorrer a exageros. É uma aula de direção cinematográfica. Talvez seja justamente por isso que tantos clássicos continuam atravessando gerações. Eles foram construídos sobre fundamentos sólidos. Narrativas simples, porém profundamente humanas. Paisagens inesquecíveis. Fotografia marcante. Ritmo paciente. Atmosfera envolvente. E uma capacidade rara de transformar o silêncio em emoção. A tecnologia moderna apenas retirou a poeira acumulada pelo tempo. Ela não substituiu o talento dos cineastas. Apenas permitiu que uma nova geração pudesse enxergar a grandiosidade dessas obras com olhos renovados. A restauração em 4K e 60 FPS não tenta reinventar a história. Ela convida o público a observá-la mais de perto, a descobrir detalhes esquecidos, a perceber nuances da fotografia, a admirar o trabalho artesanal realizado por diretores, operadores de câmera, cenógrafos e equipes que criaram verdadeiras obras-primas muito antes da era digital. Cada quadro restaurado funciona como uma janela aberta para um período que marcou definitivamente a história do cinema. Mais do que assistir a um filme, o espectador sente a impressão de caminhar pelas ruas poeirentas do Velho Oeste, acompanhar o avanço das locomotivas, contemplar horizontes infinitos e redescobrir um universo que continua fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo. É por isso que essas restaurações despertam tanto entusiasmo.
Elas preservam o passado, aproximam novas gerações dos grandes clássicos e demonstram que uma boa história nunca envelhece. A tecnologia muda. Os formatos evoluem. As telas ficam maiores. A definição aumenta. Mas o impacto visual de um grande faroeste permanece praticamente o mesmo: imponente, emocionante e atemporal. Se você também ficou impressionado com essa transformação, deixe seu comentário contando qual clássico do Velho Oeste merece ganhar uma restauração em 4K e 60 FPS. Inscreva-se no Faroeste Revelado, ative as notificações e acompanhe nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando os maiores clássicos, curiosidades e segredos da história do Velho Oeste com uma abordagem cinematográfica, histórica e visualmente inesquecível. Até a próxima jornada pelas trilhas do Oeste.